Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje é 22 de novembro e este é um dos dias mais marcantes da história moderna. Hoje vamos falar sobre um dos eventos que paralisou o mundo inteiro, mudou o rumo da política americana e gerou teorias conspiratórias até hoje. Também vamos viajar por outros momentos importantes que aconteceram nesta data. Prepare-se, porque a história de hoje é intensa! Se você ama história, inscreva-se no canal e ative o sininho. Para entender o principal evento de hoje, precisamos voltar ao início dos anos 60. O mundo vivia a Guerra Fria. A tensão entre Estados Unidos e União Soviética estava no auge. A crise dos mísseis de Cuba havia acontecido apenas um ano antes, em outubro de 1962, quando a humanidade chegou mais perto de uma guerra nuclear do que nunca. Os Estados Unidos viviam também um período de transformações sociais intensas, com um movimento pelos direitos civis ganhando força. É nesse contexto que acontece o evento mais chocante deste dia. Dia 22 de novembro de 1963, Dallas, Texas. Era uma sexta-feira ensolarada e o presidente John F. Kennedy estava em campanha política, preparando-se para as eleições de 1964. Ele viajava em um conversível Lincoln Continental azul escuro, acompanhado de sua esposa Jackie Kennedy, do governador do Texas John Connally e da esposa dele Nellie Connally. A comitiva presidencial passava pela Dealey Plaza, acenando para a multidão que se aglomerava nas calçadas. Eram 12h30 da tarde, horário local. De repente, disparos ecoaram pela praça. O presidente foi atingido no pescoço e na cabeça. O governador Connally também foi ferido. O motorista acelerou em direção ao Parkland Memorial Hospital, mas era tarde demais. Às 13 horas, o presidente John Fitzgerald Kennedy foi declarado morto. Ele tinha apenas 46 anos e estava há menos de 3 anos na presidência. A notícia se espalhou pelo mundo. Em minutos, as transmissões de rádio e televisão foram interrompidas para dar a notícia. Milhões de pessoas ao redor do planeta ficaram em choque. Poucas horas depois, a bordo do Air Force One, ainda em Dallas, Lyndon B. Johnson tomou posse como o 36º presidente dos Estados Unidos. A seu lado estava Jackie Kennedy, ainda usando o terno rosa manchado de sangue, uma imagem que ficaria gravada na memória coletiva. Mas quem matou o presidente? A polícia de Dallas prendeu Lee Harvey Oswald, um ex-fuzileiro naval que havia morado na União Soviética e tinha simpatias comunistas. Oswald trabalhava no Texas School Book Depository, o prédio de onde, segundo as investigações oficiais, os tiros foram disparados. Ele foi preso em um cinema poucas horas depois do assassinato. Inicialmente acusado de matar um policial, e logo foi ligado ao assassinato do presidente. 2 dias depois, em 24 de novembro, algo ainda mais bizarro aconteceu. Enquanto Oswald era transferido da delegacia de polícia de Dallas, um dono de boate chamado Jack Ruby saiu da multidão e atirou em Oswald da Quaima, matando-o. Tudo foi transmitido ao vivo pela televisão. Era a primeira vez que um assassinato era mostrado ao vivo na TV americana. Com a morte de Oswald, muitas perguntas ficaram sem resposta. O presidente Johnson criou a Comissão Warren para investigar o assassinato. 10 meses depois, a comissão concluiu que Oswald havia agido sozinho, disparando 3 tiros de um rifle Carcano do 6º andar do depósito de livros. Um dos tiros errou, outro atingiu Kennedy Connally, e o terceiro foi o tiro fatal na cabeça do presidente. Mas essa conclusão nunca convenceu todos. Testemunhas afirmaram ter ouvido tiros vindos de outras direções. O filme de Abraham Zapruder, que capturou o assassinato em 26 segundos de filmagem caseira, parecia mostrar que a cabeça de Kennedy se moveu de uma forma inconsistente com um tiro vindo de trás. Surgiram teorias envolvendo a CIA, a máfia, Cuba, o complexo industrial militar, até o próprio governo americano. As consequências do assassinato foram profundas. Lyndon Johnson, agora presidente, conseguiu aprovar legislações importantes que Kennedy havia proposto, incluindo a Lei dos Direitos Civis de 1964 e a Lei do Direito ao Voto de 1965. Mas a Guerra do Vietnã se intensificou dramaticamente. Algo que muitos acreditam que Kennedy teria evitado. O assassinato marcou o fim de uma era de otimismo nos Estados Unidos. Os anos 60, que haviam começado com a juventude e energia de Kennedy, se tornariam uma década de turbulência, protestos, assassinatos políticos e divisões sociais profundas. A inocência americana, se é que ela existiu, morreu naquele dia em Dallas. Até hoje,
60 anos depois. O assassinato de JFK continua sendo um dos eventos mais estudados e debatidos da história. Pesquisas mostram que a maioria dos americanos ainda acredita que houve uma conspiração. Os arquivos do governo sobre o caso só foram totalmente desclassificados recentemente e, mesmo assim, geraram mais perguntas do que respostas. Voltando algumas décadas, em 22 de novembro de 1920, a primeira Assembleia Geral da Liga das Nações, também conhecida como Sociedade das Nações, foi realizada em Genebra, Suíça. Esta foi a primeira tentativa de criar uma organização internacional para manter a paz mundial. A Liga das Nações nasceu das cinzas da Primeira Guerra Mundial. O presidente americano Woodrow Wilson foi um dos principais defensores da ideia. Ele acreditava que uma organização internacional poderia mediar conflitos entre países e evitar futuras guerras através do diálogo e da diplomacia coletiva. A ironia é que, apesar de Wilson ter sido o grande idealizador, o Senado americano recusou-se a ratificar o Tratado de Versalhes e os Estados Unidos nunca se juntaram à Liga das Nações. Isso enfraqueceu enormemente a organização desde o início. A Liga teve alguns sucessos iniciais, mediando disputas territoriais menores e criando agências para refugiados e combate a doenças. Mas quando veio a Grande Depressão, nos anos 30, e regimes totalitários começaram a desafiar a ordem mundial, a Liga se mostrou impotente. Não conseguiu impedir a invasão japonesa da Manchúria, em 1931, a invasão italiana da Etiópia, em 1935, ou o expansionismo nazista, que levaria à Segunda Guerra Mundial. A Liga das Nações foi oficialmente dissolvida em 1946, mas suas lições não foram esquecidas. Muitas de suas estruturas e ideais foram incorporados na Organização das Nações Unidas, criada logo após a Segunda Guerra Mundial. Pode-se dizer que a ONU é a Liga das Nações 20, aprendendo com os erros e tentando criar mecanismos mais eficazes para manter a paz mundial. Mudando completamente de tom, em 22 de novembro de 2001, a Microsoft lançou o Xbox, seu primeiro console de videogame, na América do Norte. Por que isso é historicamente relevante? Até então, o mercado de consoles era dominado por empresas japonesas. Sony com o PlayStation, Nintendo com seus vários consoles e Sega que ainda estava no mercado. A Microsoft, uma gigante do software, estava entrando em um território novo e altamente competitivo. Muitos duvidavam que a Microsoft conseguiria competir, mas o Xbox trouxe inovações importantes. Foi o primeiro console com um disco rígido interno, permitindo salvar jogos e conteúdo adicional facilmente. Também foi pioneiro em jogos online para consoles através do Xbox Live, lançado um ano depois. O jogo de lançamento Halo Combat Evolved se tornou um fenômeno cultural, vendendo milhões de cópias e estabelecendo um dos franchises mais importantes dos games. Halo praticamente definiu os jogos de tiro em primeira pessoa para consoles e criou uma legião de fãs. O Xbox original vendeu 24 milhões de unidades, não chegando perto do PlayStation 2, mas estabeleceu a Microsoft como um jogador sério no mercado. O Xbox 360, lançado em 2005, seria ainda mais bem-sucedido. Hoje, o ecossistema Xbox é uma parte fundamental do império da Microsoft. Em 22 de novembro de 1943, o Líbano conquistou sua independência da França. O país havia estado sob mandato francês desde o fim da Primeira Guerra Mundial, quando o Império Otomano foi dissolvido. A independência do Líbano é particularmente interessante porque criou um dos sistemas políticos mais únicos do mundo. Para manter o equilíbrio entre as diversas comunidades religiosas do país, foi estabelecido um pacto não escrito chamado de Pacto Nacional. Por esse acordo, o presidente deveria ser sempre um cristão maronita, o primeiro-ministro um muçulmano sunita e o presidente do parlamento um muçulmano xiita. Esse sistema funcionou relativamente bem até os anos 70, quando tensões religiosas, intervenções estrangeiras e a presença de refugiados palestinos levaram a uma guerra civil devastadora que durou de 1975 a 1990. O Líbano, que já foi chamado de a Suíça do Oriente Médio por sua prosperidade e estabilidade, foi destruído pelo conflito. Hoje, o Líbano ainda enfrenta enormes desafios políticos e econômicos. Mas o dia 22 de novembro continua sendo celebrado como o Dia da Independência, lembrando um momento de esperança e otimismo nacional. Em 22 de novembro de 1497, o navegador português Vasco da Gama dobrou o Cabo da Boa Esperança na África do Sul durante sua viagem histórica para a Índia.
Essa expedição abriria a rota marítima entre a Europa e a Ásia, mudando o comércio mundial para sempre. Neste dia, em 1718, o famoso pirata Barba Negra foi morto em batalha na costa da Carolina do Norte. Seu nome verdadeiro era Edward Teach, e ele aterrorizou os mares do Caribe e da costa americana por anos. O escritor britânico George Eliot, pseudônimo de Mary Ann Evans, nasceu em 22 de novembro de 1819. Ela usava um nome masculino para que seus trabalhos fossem levados a sério numa época em que escritoras eram menosprezadas. Em 1968, os Beatles lançaram o álbum duplo, conhecido como The White Album, um dos discos mais influentes da história do rock. Olhando para estes eventos, especialmente o assassinato de Kennedy, vemos como um único momento pode mudar o rumo da história. Se Kennedy tivesse sobrevivido, como seria diferente a história americana? A Guerra do Vietnã teria se intensificado da mesma forma? O movimento pelos direitos civis teria avançado mais rápido ou mais devagar? As relações com a União Soviética teriam melhorado? Essas são perguntas impossíveis de responder, mas são importantes de fazer. A história não é predeterminada. Ela é feita de escolhas, acasos e consequências imprevistas. Um tiro disparado em Dallas em 1963 reverberou através das décadas, afetando políticas, cultura e até a forma como vemos nossos líderes e instituições. O assassinato de Kennedy também nos ensina sobre o poder e o perigo das teorias conspiratórias. Algumas dúvidas sobre o caso oficial são legítimas e baseadas em evidências. Mas ao longo dos anos, essas dúvidas se transformaram em uma indústria de conspiração que muitas vezes substitui investigação séria por especulação selvagem. No mundo contemporâneo, vivemos em uma era de desconfiança institucional e teorias conspiratórias proliferando nas redes sociais. O caso Kennedy é um lembrete de que precisamos equilibrar ceticismo saudável com respeito por evidências e investigação rigorosa. Então, pessoal, hoje vimos como o dia 22 de novembro foi marcado pelo trágico assassinato do presidente John F. Kennedy em 1963, a primeira Assembleia da Liga das Nações em 1920, o lançamento do Xbox em 2001 e a independência do Líbano em 1943. Um dia repleto de eventos que mudaram o mundo de formas diferentes. E você? Onde estava quando soube do assassinato de Kennedy? Se você é mais jovem, como foi quando descobriu essa história? Qual desses fatos achou mais interessante? Deixe nos comentários. Seboque, gosto, deixe seu like e compartilhe com alguém que ama a história. Amanhã vamos falar sobre eventos fascinantes que aconteceram no dia 23 de novembro, incluindo fatos que vão te surpreender. Não perca, até amanhã!